irmos realmente, nós temos que prestar atenção, né? Então, tudo aquilo que você trouxe, toda a bagagem, todo aquele... Às vezes você não teve um dia muito legal, você teve um dia muito cheio, mas se aquieta seu coração nesse momento. E se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, hoje eu quero te ouvir. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Você que trouxe a Bíblia, queridos, acompanhe comigo aí, lá em Filipenses 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria de servir. É possível ter alegria no servir? E como, irmãos? Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te amamos. Filipenses 2, queridos, a partir do versículo 1, a gente vai ler alguns versículos aqui. Aleluias. Diz assim, ó: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluias. Queridos, vamos estar orando. Feche seus olhos nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Sei que nada podemos fazer de nós mesmos, Senhor, mas o Senhor pode. Por isso, abra cada coração nesta noite. Que nossos corações se tornem terras férteis, terras sedentas, Deus, para receber a tua semente. E que ela possa frutificar, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Queridos, todos nós que conhecemos o Senhor, né? E quando nós viemos para o Senhor, nós aprendemos que o primeiro passo, né, é a nossa justificação. Entendemos que somos perdoados pelo Senhor quando aceitamos a Cristo, cremos no seu sacrifício. E ali o Senhor torna a dar, queridos, a dignidade da vida. Porque muitas vezes no decorrer da vida nós perdemos até a dignidade da vida. Mas encontramos o Senhor e o Senhor nos dá o perdão, a sua misericórdia. Nós nos sentimos justificados e começamos a caminhar com Cristo. Começamos a conhecer o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada estudo, a cada vez que participamos na igreja de um culto, a cada vez que nós nos envolvemos com a obra de Deus. E a partir daí Deus começa a nos dar um propósito. Deus abençoe, meu querido. Deus começa a nos dar um propósito. E eu sempre digo isso aqui, queridos: uma vida sem propósito, você caminha para qualquer lugar. Mas quando você tem um alvo, você tem um propósito, a sua vida tem um rumo. Né? E Jesus nos deu esse rumo, queridos. Primeiramente, né, o rumo do céu, que um dia nós vamos estar lá, amém? Quero que você esteja lá também. Vai estar? Amém, creio que sim. Mas também dá um propósito para nós nesta terra, queridos. E dentro desse propósito nós aprendemos que, né, para a igreja em si, nós que somos a igreja, dentro desse propósito de alcançar, de tanto adorar o Senhor, que também é nosso propósito, mas também alcançar o máximo de vida possível para Jesus, para que eles conheçam o Senhor e para que também compartilhem dessa graça e dessa misericórdia juntamente conosco. Mas, queridos, aí muitas vezes você pode perguntar: mas como é isso, irmão? Como eu faço isso? Como eu sirvo ao Senhor? E é um pouquinho disso que nós vamos falar nesta noite. Como eu me torno um servo e com alegria ainda por cima, servir a Deus com alegria. Queridos, nós falamos muito hoje, né? Eu até coloquei aqui, ó, em evangelizar, em fazer a obra, né?
E tudo isso, tudo que nós fazemos, todo esse propósito e tudo isso que nós vivemos em Deus, tão somente é aprender a servir. Porque o Evangelho, queridos, acho que vocês já ouviram essa expressão, ele caminha na contramão, né? O Evangelho, ele caminha na contramão do que essa sociedade ensina hoje. Essa sociedade ensina que tudo é para você, tudo é feito para você, né? Cada dia são inventadas coisas para te dar mais conforto, para que você seja aquela pessoa que em tudo seja colocado nas suas mãos, para que você tenha, até o que você não precisa, a sociedade impõe que você precisa, porque você precisa ficar mais confortável, que você precisa de uma casa mais confortável, de um carro mais confortável, de tudo. Mas a sociedade, queridos, ela não te mostra que o melhor em tudo isso é os relacionamentos. Que o melhor da vida é se relacionar, é viver com o outro. E como isso tem sido deixado em segundo plano, que nós temos visto que essa sociedade tem ido de mal a pior. As pessoas têm tido tudo, mas não têm se importado com os relacionamentos. Não existem mais amizades verdadeiras. Não existe mais empatia com as pessoas, né? Ninguém mais se importa. O que é do outro, tanto faz, o importante sou eu. E nós fomos tão envolvidos, queridos, com essa questão que nós somos inseridos nesse contexto da sociedade, que nós começamos a achar que nós realmente, tudo tem que ser para nós. E nós cantamos aqui, né? Tudo é para Ele, né? Tudo é por Ele. Mas nós começamos a perder essa essência. Mas quando nós conhecemos a Cristo de verdade, começamos a caminhar com Ele, nós começamos a voltar a ter esse entendimento. E começamos a entender que os relacionamentos, que as pessoas, elas valem mais do que coisas. E é dentro desses relacionamentos, queridos, que nós aprendemos que como nós cultuamos relacionamentos, quando nós aprendemos a servir. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, porque Jesus veio, queridos, e Ele habitou aqui, para que em tudo que Ele fez fosse exemplo, para que eu e você pudéssemos ser. Jesus foi o exemplo perfeito de como ser alguém que agrada a Deus. Que como Ele propriamente diz, Ele não veio para fazer a vontade dEle, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai. Mas, queridos, aí há uma pergunta para nós, né? Como que nós vamos servir? Como que eu estou preparado para servir quando eu estou tão cheio de eu mesmo? Quando eu estou tão carregado com as coisas dessa vida, né? Então, eu fiz aqui eu coloquei aqui, mas como podemos servir se estamos tão cheios de nós mesmos? Cheios de culpa, cheios de aflição, ansiedade, medo, remorso, solidão, orgulho e fadiga. O que mais nós vemos hoje nas pessoas? Pessoas fatigadas, pessoas correndo, doenças, as doenças que mais afetam o povo hoje, elas estão ligadas com o estresse, né? Da correria do dia a dia, dessa loucura, de cada dia eu tenho que batalhar mais para ter coisas. Então eu vivo nessa loucura. E aí existe, quando eu tenho muitas coisas, entra também em mim um orgulho de que eu sou algo porque eu tenho algo. Um orgulho que o mundo coloca nas pessoas. Culpa. Às vezes nós não perdoamos nem a nós mesmos, queridos. Às vezes fazemos coisas que nós mesmos não conseguimos nem perdoar nós mesmos. Como mais nós vamos perdoar os outros? Então, todas essas coisas, elas vêm nos enchendo, elas vêm deixando o nosso ser tão repleto de coisas desse mundo, que nós não podemos entender o que são as coisas de Deus, e nós não conseguimos servir ao outro por isso, porque eu ainda tenho muitas coisas em mim para ser curada. Como que eu posso ajudar o outro, né? Mas Jesus disse, por que carregar esses fardos? Lá em Mateus, eu só quero ler esse versículo com vocês, Mateus 11, 28, diz assim, ó. Mateus 11, 28 diz assim, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro também nos dá um conselho sobre isso, queridos. Lá em 1 Pedro 5, lá no finzinho da Bíblia,
1 Pedro 5, versículo 7, diz assim, ó: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluias. Então, queridos, por que carregar? Por que carregar tanta ansiedade, carregar tanta culpa, carregar tantas coisas, remorso, solidão, orgulho? Por que carregar todas essas coisas? Jesus disse: você não precisa carregar esse fardo. Nós olhamos pessoas aí, queridos, que parece que tem um caminhão nas costas. Você conversa com as pessoas, só murmuração, só reclamação. Ah, porque o governo isso, ah, porque isso tá muito caro, ah, porque isso, porque aquilo. E aí um conversa, o outro fala e o outro concorda, e cada vez aí estão reclamando de tudo. Aí, mas queridos, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não que os problemas não existam, eles existem sim. Não que às vezes a vida não é complicada, ela é complicada sim, às vezes ela é difícil. Mas quando nós olhamos para Jesus, o fardo dele é leve. E nós começamos a nos descarregar de todo esse peso, e nós começamos a ser libertos para viver uma vida e viver o propósito que ele nos deixou, que é servir. E servir com entendimento, servir com alegria. Vivemos num tempo, queridos, em que, quando eu estou dizendo aqui no contexto de igreja, né, em que a igreja, ela vai fazendo as coisas meio do seu jeito, e isso traz peso também para nós que somos cristãos, porque, querido, o Salmo 23 diz o seguinte: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a grande questão é se o Senhor está sendo o nosso pastor. Muitas vezes nós não queremos ser ovelhas, nós queremos ser o nosso próprio pastor. E aí nós nos fadigamos de novo, lutamos muito, tudo com a força do nosso braço, porque nós não deixamos o Senhor ser o nosso pastor. Queridos, no contexto histórico de um pastor, ele cuidava das ovelhas de todas as formas. Ele levava ela para se alimentar, ele levava ela para tomar água, ele achava o melhor lugar para ela estar. O pastor fazia isso. A ovelha, ela não se preocupava, ela apenas confiava no pastor. E até a voz que ela ouvia do pastor, quando ele dava um comando, ela obedecia. Por quê? Porque ela confiava. Este é o contexto do Salmo 23. Se Jesus, queridos, tem sido nosso pastor, nós deixamos ele cuidar de nós. Pedro disse, né? Lançai toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, o que nós podemos fazer? O que nós podemos resolver de nós mesmos? Nós podemos nos cansar, podemos lutar muito, até conseguir um pequeno resultado, mas tudo com muito esforço. Mas há um versículo que eu sempre cito aqui, que diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dor. Então, quando vem do Senhor, querido, quando nós confiamos em Deus, quando nós deixamos Ele cuidar de nós, nós vivemos melhor, nós vivemos mais confiantes. Não que isso, você vai dizer assim, mas então todos os problemas... Não, queridos, os problemas eles continuam, mas não é os problemas que dominam a minha vida. Agora eu sei quem cuida de mim, e eu sei que mesmo nos momentos mais difíceis, eu tenho alguém em quem se apoiar, que é o nosso Senhor. A ovelha depende, e não carrega o fardo de autoconfiança. Você sabia que algumas pessoas até se incomodam se você fala que ela é uma ovelha? Fica algo pejorativo, né? Uma Bíblia. Porque as pessoas querem ser autoconfiantes, querem ser tudo ela quer ela mesma prover. Há um orgulho, isso é um orgulho que nós temos como seres humanos. Que nós somos capazes, que nós fazemos, que nós podemos. Mas a ovelha, queridos, aquela que tem Jesus como seu pastor, ela não carrega esse fardo da autoconfiança. Ela carrega assim, eu preciso do meu Senhor e eu dependo dEle. E isso muda todas as nossas coisas. O orgulho e a autoconfiança, a dependência de nós mesmos, muitas vezes da nossa fama,
achamos que a nossa influência, achamos que a nossa inteligência, tudo isso vai resolver muitas coisas. Mas quantos nessa noite, queridos, essa é uma pergunta que eu vou deixar, estão dispostos a deixar tudo isso para alcançar algo novo na sua vida? Para alcançar um descanso que só Jesus pode dar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Como eu li aqui, queridos, eu li esse versículo de Filipenses 2. E o primeiro ponto, queridos, para encontrar um alívio de si mesmo, e ser verdadeiramente, e servir melhor e de verdade, o que nós precisamos? Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, Paulo diz, ó, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Primeiro ponto, queridos, é o que tem se perdido na sociedade, que tem se perdido nas pessoas hoje, é o amor. Nada, se você não fizer pelo amor, queridos, né? Paulo já disse, eu poderia entregar meu corpo a ser queimado pelos pobres, eu poderia dar tudo o que tenho, né? Mas se não tivesse amor, eu poderia falar a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, ele seria só o sino que tine. Mas quando, queridos, ele diz, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. A mesma coisa que quem, queridos? Que o nosso Senhor Jesus. Porque esse contexto fala de Jesus. Sentindo esse mesmo amor, essa compaixão de um Deus que se despojou de ser Deus e veio estar aqui como homem. Queridos, é que a nossa mente, ela não alcança essas coisas, né? A nossa mente é limitada. Mas Ele deixou um lugar onde Ele era só adorado, para vir aqui, nesta terra, caminhar conosco, passar um tempo, sendo injustiçado, sendo xingado, sendo maltratado. Tudo isso, Ele se despojou e veio aqui, se tornou homem, queridos, para estar no meio de nós. Tudo isso por quê? Por amor. Porque Ele nos amou. E esse amor, queridos, lá em João, eu quero ler alguns versículos que comprovam esse amor. João 13. Diz assim, ó. João 13, 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lá em 1 João, lá agora no finalzinho da Bíblia lá, queridos, 1 João, capítulo 4, diz assim, ó, versículo 19 e 20. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem ama a seu irmão, porque não ama seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, querido, se você quer viver o propósito de Deus, se você quer servir, ame. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, se nós não amamos nem a nosso próprio irmão, que está junto, que está aqui do meu lado? Olha para o seu irmão que está do lado aí, dá um sorrisão para ele, deixa ele ver seu dente aí, e fala assim, ó, eu amo você. Sabe, queridos, porque às vezes nós temos dificuldade até de falar para as pessoas, eu amo você, e isso é tão bom, dar um abraço, isso cura, né? Porque nós somos tão rápidos em criticar, tão rápidos em falar os defeitos do outro, mas quantos de nós temos essa perspicácia de dizer, olha, eu amo você, independente dos seus defeitos, eu sei que vocês têm defeitos, eu sei que eu tenho defeitos, mas mesmo assim eu amo você. Porque Jesus, queridos, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor que sobressai, que vai além, queridos. E é este o exemplo
que Ele deixou para nós. O amor do Senhor. Segundo ponto, queridos, que eu coloquei aqui. Você ama, mas também crê numa promessa. Qual é a promessa que Jesus deixou para nós? Que Ele iria preparar um lugar, está lá em João 14, né? Mas que um dia Ele voltaria. Aqui em Filipenses 4, no versículo 5, diz assim: Filipenses 4, versículo... tem 1 João, né, irmãos? Por isso que não estou achando aqui. Eu abri aqui e deixei. Filipenses 4, versículo 5 diz assim, ó: seja a vossa bondade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Romanos diz que hoje o dia da nossa salvação está mais próximo do que estava ontem. Queridos, perto está o Senhor. Por mais que muitos não acreditem, por mais que muitos digam, mas isso ele foi dito mais de 2000 anos atrás e até hoje nada aconteceu. Se o Senhor disse, queridos, o pastor Cícero orando aqui falou, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E naquele dia, queridos, Ele vai voltar. E se o Senhor está perto, e se a vinda do Senhor, ela é real, nós temos que viver esse propósito, que nós temos que alcançar, queridos, enquanto há tempo, porque o tempo, há um ditado aí que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é um dom, é um presente de Deus para nós, e não é um dom que nós podemos gastar só deixando passar, mas é um dom que nós precisamos aproveitar o nosso tempo, fazendo aquilo que provém do céu, fazendo a vontade do nosso Pai. É para isso, queridos, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o quê? Para que anuncieis as virtudes dEle, não é isso que diz? Para que nós anunciemos, queridos. Então nós temos que ter essa certeza, o meu Senhor vai voltar. O meu Senhor vai voltar. A igreja primitiva, queridos, eles viviam como se o Senhor fosse voltar amanhã, ou daqui a pouco, ou a qualquer momento. Paulo sempre dizia, o Senhor vai vir. O Senhor está vindo. E é dessa forma, por isso que eles caminhavam, como se fosse com pressa. Mas eles caminhavam em direção ao Senhor. Eles faziam a obra, porque eles sabiam que o Senhor estava voltando. Voltou para eles, né, queridos? Porque quando você parte desta terra, o seu tempo aqui já deu. E aí o Senhor já voltou para você, mas Ele vai vir. Para todos nós o Senhor virá. E aqueles que estiverem aqui e presenciarão isso. Mas se der os meus dias aqui nessa terra, eu poderei dizer para o Senhor, Senhor, eu procurei viver esse propósito, eu procurei viver com amor aquilo que o Senhor me deixou. Em nome de Jesus. Para isso, queridos, nós precisamos eliminar essa ansiedade da nossa vida. No versículo 6, aqui mesmo de Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ações de graça. Não estejais inquietos. E o que mais nós temos visto, queridos, pessoas inquietas, pessoas que estão buscando e não têm encontrado aquilo que satisfaz, pessoas ansiosas, pessoas doentes na alma, no físico, porque estão inquietas, estão sem paz. Então o Senhor diz para nós: tomai o meu fardo que é leve, deixa que eu cuide de vocês. Vamos tirar, queridos, essa ansiedade, essa loucura que nós vivemos no dia a dia. Eu sei que não é fácil, porque nós estamos inseridos no contexto da sociedade, nós estamos envolvidos nas coisas do dia a dia, nós estamos inseridos nesse contexto de que temos que ter, temos que fazer, temos que ser produtivo, né? Até o professor Augusto Cury, ele escreveu um livro, ele é um psicanalista, ele é um psicólogo, é um homem de muita
muita sabedoria até humana, né? Hoje ele se converteu e tem a sabedoria de Deus também. Mas ele diz que existe uma síndrome hoje que se chama síndrome do pensamento acelerado. O que seria isso, queridos? É a forma que as pessoas estão vivendo. E as empresas adoram isso. Porque são essas pessoas elétricas, essas pessoas que correm para todo lado, essas pessoas que fazem tudo, uma coisa em cima da outra. É isso que as empresas querem. Cada vez as pessoas... Mas isso tem trazido prejuízos. O que mais você vê aí são pessoas afastadas pelo quê? A depressão. A doença do século. Quantas e quantas pessoas têm sofrido de depressão, querido? Quantas e quantas pessoas têm entrado por esse caminho? Não, a mente humana não tem suportado o estresse que isso tem causado. E aí existe que até hoje nas faculdades, né, diz que o curso mais procurado hoje é psicologia. Por quê? Porque as pessoas estão doentes da alma. Então, queridos, se Jesus disse para nós, não estáis ansiosos, né? Ansiosos pelas coisas da vida, Mateus 6, né? Fala sobre as solicitudes da vida. O que comer, o que beber, o que vestir. Aí ele diz lá, olha, eu sei que vocês precisam de todas essas coisas. Eu sei que essas coisas são necessárias para vocês. Mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, você tem que trabalhar sim, você tem que procurar dar o melhor para a sua família sim. Mas não entre para essa loucura que o mundo tem apresentado a nós. Confie em Deus, busque o reino de Deus, busque a paz de Deus. E você vai ver que essas coisas elas vão sendo acrescentadas. Deus não promete riquezas ali, queridos, não é isso, né? Que muitos têm dito hoje. Tem barganhado com Deus. Não, não é essa a questão. Mas há algo muito mais precioso do que prata e ouro. Certa vez, queridos, haviam, né? Isso está lá em Atos 3. Aquele coxo colocado à porta do templo. Era colocado ali para receber esmolas. E era o que ele desejava. Porque ele era coxo. Ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia. Mas um dia ali os apóstolos passando. E ele pediu algo. E disseram para ele, olha, prata e ouro eu não tenho. Mas o que tenho eu te dou. E ali em nome de Jesus aquele homem foi curado. Queridos, é disso que as pessoas precisam, do nome de Jesus. É isso que vai fazer a diferença, porque se ele recebesse prata e ouro, no outro dia ele estaria ali, naquela mesma situação, pedindo prata e ouro. Mas quando ele recebeu aquela cura, no outro dia ele já não estava mais ali, naquela porta. Ele diz que ele entrou correndo para dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Ele tomou uma decisão, e a vida dele mudou a partir daquilo. Então, quais têm sido as nossas prioridades? O que nós temos buscado? Como eu vou servir ao meu irmão se eu estou tão cheio das coisas que esse mundo tem acarretado à minha vida? Decida, queridos, eu coloquei até isso aqui, né? Ser uma pessoa simples, aqui em Efésios 4, Filipenses 4. Ô, ventilador, você está me ajudando. Filipenses 4, no 11. Paulo dizendo, né? Não digo isso porque ele tinha recebido aqui uma ajuda deles. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo estava dizendo aqui, que em Deus, querido, se você continuar lendo, ele diz depois no 13, pois todas as coisas, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes usamos esse versículo como jargão, né? Posso todas as coisas naquele que fortalece, naquele que me fortalece. Virou até frase de carro. Mas será que nós entendemos que o que nós podemos em Deus? Queridos, aqui há um contentamento na vida cristã. Paulo, queridos, ninguém mais do que Paulo passou dificuldades. Mas Paulo tinha contentamento naquilo que era o chamado dele, naquilo que ele foi chamado para fazer. Paulo servia como ninguém. Paulo disse certa vez, olha,
eu me gastarei e me deixarei ser gasto por vocês cada vez mais. Por quê? Paulo queria gastar a vida dele servindo aos outros. Paulo se entendeu. E ele diz aqui, vocês me deram uma oferta, e isso foi bênção, isso me ajudou. Mas eu oro para que isso seja bênção para vocês, porque eu não peço por necessidade, porque eu sei estar contente com tudo aquilo que Deus tem me dado. E o que mais falta hoje é contentamento, querido, na geração fast food, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora, e tudo tem que ser para mim. Contentamento. Quantos têm contentamento na vida? E na vida cristã, quantos têm contentamento? Aquele que alcançou, queridos, esse contentamento, ele serve, porque ele sabe que é servindo que realmente a vida tem um propósito. No versículo que nós lemos, aqui no 2, continuando a nossa leitura aqui. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para também o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse, queridos? Aquilo que nós dissemos, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tremendo isso, queridos. O próprio Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo. Jesus veio para servir. Não há como, queridos, servir. Não há como. Se antes eu não me esvaziar de tudo aquilo que tem me enchido das coisas desse mundo. Porque eu não vou encontrar alegria nisso, eu não vou encontrar contentamento, eu vou achar que é eu que preciso, que é eu que tudo tem que ser feito para mim. E aí eu vou olhar para o meu próprio umbigo. A minha visão vai ser sempre eu. A minha visão, ela vai parar aqui. E quando Deus abre a nossa visão, queridos, certa vez Abraão estava dentro da tenda, se lamentando com Deus, porque a promessa não vinha. Ele tinha a promessa que ele ia ser pai de nações, mas ele não conseguia ter um filho. Mas Deus prometeu o quê? Porque a mulher era estéril. Mas Deus prometeu um filho a ele, e isso não vinha. E ele estava ali na tenda, totalmente reclamando da vida, porque essa promessa não vinha. Deus falou com ele. E a primeira coisa que Deus fez foi tirá-lo de dentro daquela tenda. Porque, queridos, dentro da tenda, a visão dela só via aquilo que alcançava. Mas quando Deus tirou ele dentro da tenda, Deus falou para ele, sai para fora. E ali Deus falou para ele, olha para as estrelas do céu, olha para o pó da terra, se é que pode contar, assim será a sua descendência. Porque, queridos, a visão de Abraão abriu a partir do momento que ele saiu do mundinho dele, de dentro da tenda. E é isso que Deus está querendo fazer conosco nessa noite. Abra sua visão. Não é só no meu mundo que importa, queridos. Cada um considere o outro maior do que a você mesmo. Nós somos capazes de fazer isso? Me importar com a alegria do meu irmão? Numa sociedade, queridos, que cada um tem olhado para si mesmo, nós somos chamados para ser a diferença. Para poder olhar e falar, não, eu quero o bem do meu irmão. Eu quero o bem do meu próximo. Eu quero amar como Jesus amou. Jesus não se importou com ele mesmo, mas ele veio e cumpriu um propósito dolorido, um propósito de cruz. Se nós continuarmos lendo aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E ali, queridos, foi físico.
Ele passou por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento. Para quê? Ele não desistiu, mesmo no seu momento mais angustiante, ali no Getsêmani, em que ele, como Deus, sabia o que ele iria passar. Ele ia sentir na pele, como homem, toda a dor de uma crucificação, que nós não temos nem ideia do que é isso. Mas mesmo assim, ali ele falou: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, por amor. Porque se ele não fizesse esse processo, queridos, eu e você não estaria aqui nesta noite. Nós não poderíamos estar aqui adorando a Deus, nós não poderíamos ter esse caminho para Deus de novo, quando o véu se rasgou ali. Porque quando ele disse, está consumado, o véu que representava a separação de você e Deus foi rasgado. E novamente nós temos acesso ao nosso Deus. Queridos, Jesus é tudo para nós. Por mais que você ache que você que precisa, mas entenda que o que Ele fez está além do que nós poderíamos querer. Essa é a maior bênção, essa é a maior promessa que nós podemos receber, a vida eterna com Ele naquele dia. Eu sei que enquanto vivermos aqui, vamos desejar, e isso é do ser humano, vamos desejar as coisas dessa vida, mas tudo tem a sua limitação, tudo tem que ser com equilíbrio, queridos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós não compreendemos. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em João 13:1. Abra comigo lá. João 13. Jesus ali dando novamente um grande exemplo do que é servir. João 13, a partir do versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro de Jesus e lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Queridos, Jesus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o meu Deus, o seu Deus, Ele deu ali um exemplo de humildade para os seus discípulos. Ele era mestre. Se nós continuarmos lendo aqui, no 13, Ele vai dizer: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus ali dando um exemplo, queridos. Mas o interessante é que Pedro perguntou para ele: Senhor, tu lavas os pés a mim? Falando: pô, o Senhor que é mestre, está lavando o meu pé. Mas Pedro não entendia ainda, queridos. Jesus disse para ele: o que eu faço agora, ou seja, o que eu estou fazendo, você não entende agora, mas vai entender depois. O que Jesus estava dizendo? Pedro, quando você realmente se converter e entender o que é o meu evangelho, o que era a vontade de Deus, você vai entender o que eu estou fazendo, e você vai lavar os pés dos outros. Queridos, muitas vezes nós agora podemos ter essa dificuldade, nós não estamos entendendo o que é lavar os pés. Posso estar na mesma situação de Pedro, eu ainda não entendo o que é isso. Mas, queridos, se nós continuarmos no Senhor, buscando o Senhor, e buscando esse verdadeiro propósito, você vai entender, e você vai ter alegria em poder lavar o pé do seu irmão, em poder ajudar o seu irmão, em poder fazer de tudo para que o seu irmão vá bem. Muitas vezes até com prejuízo seu, você assume o prejuízo, mas o meu irmão também vai estar bem. Aí nós entenderemos, queridos,
Assim como Pedro, nós podemos não entender agora, mas Deus vai abrir nossos olhos, para que possamos compreender que a maior alegria que nós podemos alcançar é verdadeiramente servir. Servir, porque Jesus veio para isso, queridos. Lá em Marcos, se nós voltarmos um pouquinho, Marcos 10. Marcos 10, só quero ler esse versículo. Eu não vou me demorar, queridos. Nós vamos, se os meninos do louvor quiserem estar vindo aqui. Marcos 10, no versículo 43, diz assim, ó: mas entre vós não será assim, antes qualquer um que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque ele diz dele mesmo, porque o Filho do Homem, Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser grande, queridos? Sirva. Seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a estar disposto a se doar, a doar o seu tempo, a doar a sua vida, a doar suas finanças. Eu já citei isso aqui, uma vez eu li um livro do Max Lucado, e ele cita uma experiência que ele teve com Deus, e ele dizia assim, que ele buscando a Deus, e ele orou a Deus e falou: eu vou entregar tudo para Deus. E ele começou a orar: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, entrego tudo que sou, entrego todas as minhas posses, minhas finanças, minha família, tudo que tenho é teu, Senhor. Ele se entregou a Deus, querido. E ele falou que dentro dele, a alma dele se alegrou com aquilo. E ele terminou aquela oração, e ele falou que dentro dele estava satisfeito, mas Deus falou com ele novamente. Aí, quer dizer, ele dentro dele pensou, né? Diz que ele pensou assim: ó Senhor, quanto tempo faz que alguém não te oferece tanto? Que alguém não te dá tudo assim como eu tenho te dado? E diz que Deus falou com ele. E diz que Deus falou assim para ele: não há um dia que as pessoas não me ofereçam prata, não me ofereçam ouro, não me ofereçam catedrais, não me ofereçam até as suas vidas. Não há um dia que as pessoas não me ofereçam isso. Mas por que não? Deus falou para ele: por que não há arrependimento? Muitas vezes, queridos, nós queremos dar a Deus o que nós queremos dar. Mas por que não dar o que Deus pede de nós? E às vezes o que eu preciso dar para Deus é reconhecimento, queridos. É realmente me arrepender. Senhor, realmente eu não tenho te buscado como convém. Realmente eu não tenho vivido a vida que o Senhor tem desejado que eu viva. É entender isso e dizer: Senhor, hoje eu me arrependo. Ofereça a Deus arrependimento. Eu sei que você tem se oferecido a Deus, que você tem buscado a Deus, mas ofereça aquilo que realmente Ele deseja de você. Um arrependimento nesta noite. Senhor, eu me arrependo nesta noite. Daquilo que não tem te agradado, daquilo que eu tenho feito da minha própria vontade, daquilo, Deus, que não tem feito a diferença. Reconhecer que Ele é o Senhor de tudo, que tudo é para Ele, que Ele é o Rei do universo. No Salmo já diz: do Senhor é a terra e todos aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo já é dele, queridos. Se eu não estou devolvendo a Ele, eu já estou fazendo errado. Eu não estou dando de volta para Ele. Eu só tenho que reconhecer que tudo já é dele. E viver por Ele. Porque daí eu vou encontrar alegria. A alegria no servir. Porque o que eu posso fazer para Deus, queridos? Né? Eu sempre cito esse versículo aqui, Isaías 66, 2. Deus pergunta ali para o povo: que casa me edificarei vós? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Deus faz uma pergunta para o povo: o que vocês podem fazer para mim? Porque muitas vezes as pessoas achavam que
nós achamos que o que nós fazemos já está bom, já é o que Deus quer. Mas aí Deus pergunta, o que vocês podem fazer para mim? Mas Ele mesmo responde depois no versículo seguinte, eis que para quem olharei? Para quem que eu vou voltar os meus olhos e vou dizer, sim, é para aquele que teme e treme diante da minha palavra. Então é isso que faz a diferença, queridos. Até Jesus disse ali no Getsemane, Senhor, meu desejo é esse, eu não quero passar por isso, mas contudo, seja feita a tua vontade. Servir, queridos, é o melhor. Encontre a alegria no servir, e você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. Parece que os caminhos se abrem, parece que aquilo que poderia ser, você fazer o pior, você vai estar crescendo. Aquilo que pode parecer que está te diminuindo, é o que vai fazer você crescer. Crescer em maturidade no Senhor. Os irmãos vão estar cantando uma canção agora. E dentro disso que nós ouvimos nesta noite, feche seus olhos, se coloque diante de Deus e ofereça a Deus aquilo que Ele tem pedido para você. Cada um sabe o que Deus tem pedido. Aleluia, Senhor. E do céu descer. Aleluia, Jesus. Tu és o Rei, Senhor. Deus que não se exaltou. Obrigado, Jesus, pela tua humildade, Senhor. A tua humildade que nos constrange, Deus. Aleluia. Deus que do céu desceu e no nosso meio. No nosso meio, queridos, Ele veio habitar. Ele não se exaltou. Deus que não se exaltou. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Me salvar. Ó Deus, Deus que do céu desceu e no nosso meio veio. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus Aleluia. não se exaltou, mas se humilhou Para nos salvar, querido. para me salvar. Para salvar a mim e a você. Ele levou. Obrigado, Jesus. Os meus pecados. Oh, aleluias. E fez-se pobre para me enriquecer. Aleluia, Jesus. Por suas feridas. Eu fui sarado, você foi sarado, Eu querido. fui sarado. Fui transformado. Sim, Deus. Obrigado, pelo Jesus. teu poder. Tu és Deus. Tu és o Rei do universo que se esvaziou, achou-se como servo e hoje está entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai. Hoje Ele está lá, queridos. Na glória. Hoje Ele está lá intercedendo por mim e por você.
para que nós possamos, querido, cada dia mais nos encontrarmos no Senhor, cada dia mais reconhecemos o que o Senhor fez por mim e por você. Ele é o Rei do Universo, Ele criou todas as coisas, mas se achou na forma de servo, veio para servir, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, pudermos ter as nossas vidas, queridos, colocadas aos pés dele. Oh, queridos, não há prazer maior do que reconhecer que aos pés do Senhor é o lugar mais alto que nós podemos estar. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz contentamento. Aleluias, aleluias. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus, Tu és glorioso, Jesus, te amamos. Exalte o nome dEle, queridos, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso. Oh, te amamos, te queremos. Pai, sim, Deus, venha sobre nós, Deus, venha sobre cada vida. Tu sabes o que cada vida aqui precisa, queridos. Tu sabes o desejo do coração de cada irmão que está aqui, Pai. Tu sabes cada transformação, cada sonho, Deus, cada necessidade que nós temos aqui nesta noite, Deus. Mas que nós possamos nesta noite não pedir, mas reconhecer que servir é melhor, Senhor. Que servir é melhor, Senhor. Coloca essa verdade em nossos corações, para que possamos olhar o nosso próximo, atentar para o nosso próximo, Deus, para que possamos andar como o nosso Senhor andou, para que possamos amar como o nosso Senhor amou, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluias. 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 Amém, meus queridos. Amém. Aleluias. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra no seu coração, queridos, porque muitas vezes nós achamos que o que nós precisamos é mais para nós, mas muitas vezes o melhor é que nós possamos servir, e aí sim, isso vai trazer o verdadeiro contentamento aos nossos corações. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe aquele que está nos ouvindo pela live, que vai nos ouvir depois.